Liturgia, terceiro semestre. Ponto 2. Cristo e a liturgia hebraica. Comecemos com uma pequena introdução. A liturgia cristã, como qualquer outra forma de culto, não pode deixar de firmar-se em seu lugar de origem. Onde compreendemos a liturgia cristã? No seu lugar de origem. Portanto, tem uma relação entre liturgia cristã e liturgia hebraica, quanto liturgia cristã e as formas de culto do mundo grego, no qual o cristianismo deu os primeiros passos a sair do âmbito hebraico. Logo, nós só entenderemos a liturgia cristã indo ao seu lugar de origem. A liturgia cristã, ela é compreendida como revelação. Logo, o culto de Israel está na esperança da fidelidade do Senhor, celebrando as suas maravilhas e abertos à esperança messiânica. Por ser culto revelado, logo, a liturgia cristã é a liturgia da revelação de Deus. O centro da fé revelada é a iniciativa das maravilhas de Deus que opera durante toda a história da salvação o seu desígnio de salvação. Logo, nós temos a revelação de Deus através de uma única aliança, uma aliança eterna. Isaías 55:3, também Jeremias 31, 34. Esta única aliança, ela foi vivida em dois momentos, em dois tempos, um tempo de profecia e um tempo de cumprimento. Então, existe uma realidade de continuidade entre o Antigo e Novo Testamento. Não somente enquanto a palavra da Escritura se realiza em Cristo, mas enquanto a palavra do Antigo Testamento tem a finalidade de provocar ou de explicar os acontecimentos com os quais Deus operou a salvação com o seu povo, fez com que a palavra passasse ao rito. Logo, o rito nasce como sinal representativo e, ao mesmo tempo, sinal anamnético, comemorativo em nível cultural deste acontecimento. Logo, a palavra evoca as ações salvíficas de Deus. Daí nasceu um rito. O rito do culto nasce da palavra. O culto reflete constantemente a conexão entre palavra divina, que narra a história do povo como salvação, e a resposta do povo à palavra em obediência ao Deus que se revela. O culto do Novo Testamento, que nasce em conexão com a liturgia hebraica, é o culto da fé, portanto, daquelas maravilhas pronunciadas no Antigo Testamento e agora cumpridas plenamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. O culto tem um princípio e esperança messiânica, ou seja, apontava para o mistério de Jesus que vinha entre nós realizar a vontade do Pai. No Antigo Testamento, culto, rito nasce da palavra, logo de iniciativa de Deus. No Novo Testamento, todo culto, rito nasce da palavra que se encarna. Logo, Jesus Cristo é Ele, o rito da nova e eterna aliança. Pois bem, como nós afirmamos, a liturgia cristã encontra sua pré-história na liturgia do Antigo Testamento. Por isso, tem uma relação entre Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque a palavra da antiga aliança revela
às iniciativas de Deus, no sentido dos acontecimentos, e ao mesmo tempo se projeta para a realização plena com o advento de Jesus Cristo, nosso Senhor. É preciso compreender que temos que voltar à liturgia hebraica para perceber que o ministério de Jesus foi todo vivido em relação com esse contexto celebrativo. E é preciso ainda passar da história da liturgia hebraica, dos ritos, das festas, ao significado teológico destes ritos, destas festas, que prenunciavam a chegada de Jesus, que inauguraria a liturgia cristã, portanto, o culto novo. Podemos dizer que Jesus realizou seu ministério dentro do contexto cultural da história de Israel. Não se pode negar isso. Jesus era um judeu que viveu profundamente o seu ministério de revelar o plano do Pai dentro do contexto cultural de Israel. Já quando nasceu, foi levado ao templo para se realizar nele a prescrição. Apresentado ao templo, Lucas capítulo 2, de 22 a 24. No fundo, ele estava sendo apresentado, devolvido ao próprio Senhor. É o Pai que dá para a humanidade o Filho, e pelas mãos de Maria e de José, este menino é devolvido, portanto, apresentado ao próprio Senhor. Aos 12 anos, Jesus Cristo participa da festa da Páscoa em Jerusalém. Todo o ministério de Cristo está em constante relação com o templo, ali com os sacrifícios realizados no templo e também o jejum e a própria oração. O que nós compreendemos é que a radicação histórica de Jesus a Israel alcança o seu ponto mais alto no campo religioso da prece, ou seja, Jesus era um judeu que sabia rezar, e a prece de Jesus brotava da sua consciência divina de filho. Por isso, o próprio Jesus manteve uma relação de constante comunhão com o Pai através das orações que ele fazia diariamente. Jesus, judeu que sabia rezar. Também Jesus tinha uma particular relação com a sinagoga. Imagina, aos sábados, em Nazaré, quantas vezes participou da celebração do culto sinagogal. Depois o Shema Israel, oração diária, o Senhor as realizava, repassando no seu coração todas as iniciativas que Deus fizera no Antigo Testamento. São Lucas mostra Jesus em constante oração, ou seja, Jesus tem relação com a oração, com o templo, que vale dizer também com os sacrifícios. Porém, a novidade perene está na atitude única de Jesus Cristo. Colocou-se acima da lei, falando em nome de Deus. É um fato absolutamente sem similar na história de Israel. A consciência messiânica o induz a pretender uma autoridade superior à de Moisés, superando a categoria dos rabinos da própria época. Logo, a atitude de Jesus está em perfeita consonância com a dos profetas. O que é que vale entender? Jesus se move na concepção dos profetas, repropõe a vocação cultural que os profetas do Antigo Testamento trouxeram para Israel, ou seja, obediência à voz de Deus e fidelidade à aliança. Jesus repropõe esta consciência dos profetas. A situá-la historicamente, podemos dizer que a sua atitude crítica frente à ritualística,
judaica se insere na linha dos grandes profetas bíblicos do 7º e 8º século, de modo particular, voltando para a purificação interior. Como os profetas, Jesus repropõe a fidelidade a Deus, a misericórdia, repropõe a fidelidade à aliança. Então, a atitude dele é de trazer à tona tudo aquilo que os profetas já tinham dito, e ao mesmo tempo tem algo muito particular dele, a sua consciência filial de levar Israel, o novo povo, a um culto no espírito e na verdade. A novidade perene está em que, com Cristo, com a atitude dele de renovação desta vocação cultual, Israel agora é chamado a passar para cultuar o Pai na mesma relação que ele viveu. Claro que Jesus Cristo exerceu seu ministério nesta relação de sacrifícios, o sacrifício realizado no templo. Para Cristo, o templo é lugar da casa de Deus. Para Jesus Cristo, o templo é lugar do encontro com as maravilhas de Deus, nosso Pai. Logo, no templo, havia os sacrifícios, enquanto expressão do reconhecimento da iniciativa de Deus. Os sacrifícios deveriam ser aceitos enquanto fosse expressão de colocar na mão de Deus tudo que dele recebemos, uma forma de devolver, de gratidão e também de ação de graças. A oração deve ser uma comunhão ininterrupta para fazer a vontade do Pai, para o advento do reino. Então Jesus é um homem orante, e a novidade da oração dele está em abrir o coração do Pai, para que nós possamos chamá-lo de Pai e ter uma relação nova com o próprio Senhor. Em relação ao jejum, Jesus Cristo se move na linha dos profetas. É necessário jejum, porém não se pode esquecer a misericórdia. O que é que nós estamos entendendo? Que Jesus realizou seu ministério dentro do contexto cultural de Israel, repropõe os pontos significativos da missão dos profetas e agora tem algo totalmente novo, que na qualidade de filho ele pode propor a nova realidade cultural, ou seja, um culto em espírito e verdade a partir da filiação divina. O texto nos abre diversos textos bíblicos para compreendermos que ele não veio para abolir os sacrifícios do templo, mas para dar pleno cumprimento. Ele veio para instalar a nova forma de oração e ele veio para dar um sentido pleno ao jejum, que é sobretudo a misericórdia, que é sobretudo a relação fraterna com os irmãos. Vamos pedir ao Senhor que nos dê também a mesma atitude de Cristo, que é iniciador da liturgia cristã, nesse contexto hebraico, e considerar que Jesus inaugura uma nova modalidade de culto no espírito, na verdade, numa relação de amor com o seu Pai, numa relação de amor com os irmãos. Por isso, sacrifício, oração e jejum aceitos por Deus enquanto sinal de reconhecimento da fidelidade de Deus, que agora cumpre as suas promessas em Cristo. Ou seja, Deus leva à plenitude os dons da aliança e da salvação que se realizam em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.